A mansão do milionário está em festa. Músicas caras, convidados importantes e no centro da sala, um cofre enorme que ele exibe como se fosse um troféu. Entre risos e taças erguidas, ele bate no cofre e dispara cheio de arrogância. Se abrir o cofre, leva tudo. É claro que ninguém leva o desafio a sério. A plateia ri, achando que é só mais um show de vaidade. A empregada passa servindo bebidas, tentando manter a postura enquanto o filho caminha ao lado dela, observando tudo com uma curiosidade afiada. Aquele olhar que presta atenção em cada detalhe, cada som, cada engrenagem. O milionário faz questão de olhar para a empregada com desprezo ao repetir o desafio, deixando claro quem ele queria atingir. A mãe abaixa os olhos, constrangida, mas o garoto, parado ao lado dela, encara o cofre como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça mental. Ela tenta colocá-lo atrás de si, pedindo baixinho para não se meter, mas ele dá um passo à frente. Eu consigo. A frase cai no salão como um balde de gelo. Os convidados se entreolham, segurando risadas. O milionário abre um sorriso cruel, certo de que vai transformar aquilo numa piada para divertir a elite. O garoto se aproxima. Não com a confiança arrogante de quem quer aparecer, mas com aquela determinação silenciosa de quem cresceu desmontando coisas, entendendo mecanismos, convivendo com ferramentas e pequenos reparos em casa. Ele toca o cofre com cuidado, escuta o metal, testa combinações, fecha os olhos por um segundo, como alguém que entende mais pelo ouvido e pelo tato do que pela força. A mãe observa ao fundo, as mãos entrelaçadas apertando uma contra a outra, torcendo para que nada saia do controle. E então acontece, um clique seco, o tipo de som que nunca deveria ter sido ouvido ali. O cofre se abre, o riso para, o milionário empalidece, até o som da música parece engasgar, e o que está dentro do cofre transforma a festa numa tempestade. Porque o menino não só fez o impossível, ele destruiu o orgulho do homem mais poderoso daquela sala. Mas, para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar alguns dias. Dona Célia acorda às 5 da manhã, como todos os dias há 8 anos. O despertador nem precisa tocar mais. O corpo já sabe a hora. Ela levanta devagar para não acordar Lucas, que dorme no sofá-cama da pequena sala do apartamento de 2 cômodos. O menino está de férias escolares e nos próximos 15 dias vai acompanhá-la no trabalho. Ela não gosta de levar o filho para a mansão, não por vergonha do trabalho. Célia sempre ensinou Lucas a valorizar qualquer emprego honesto. Mas aquele lugar tem algo que incomoda. A forma como o patrão olha para ela. A frieza. O desprezo disfarçado de educação. Ainda assim, não há escolha. Lucas não pode ficar sozinho em casa. E a vizinha que costuma cuidar dele viajou. Então ele vai junto, com a promessa de ficar quieto, ajudar no que puder e não chamar atenção. Quando chegam à mansão, por volta das 7 da manhã, o portão já está aberto. Célia entra pela lateral, como sempre, direto para a cozinha. Lucas carrega a mochila com um caderno de desenhos e uma caixa de ferramentas velhas que ganhou do vizinho aposentado. Ele adora desmontar coisas. Relógios quebrados, rádios antigos, fechaduras enferrujadas. Qualquer mecanismo é um enigma que ele quer decifrar. Bom dia, Célia. A cozinheira, Dona Rosa, já está preparando o café da manhã. Trouxe o menino de novo? Férias, Dona Rosa. Não tinha com quem deixar. Ele é quietinho, não incomoda. Só fica longe do patrão, viu, Lucas? Hoje ele está nervoso. Lucas acena, mas não fala nada. Ele observa tudo. A casa impecável, os quadros caros, o chão de mármore que reflete a luz do lustre gigante. Tudo ali grita dinheiro. E tudo ali parece frio. Célia começa a trabalhar, arrumar os quartos, limpar os banheiros, organizar a sala de estar. Lucas a acompanha em silêncio, carregando panos, ajudando a dobrar lençóis. Ele é um bom menino, nunca reclama.
Por volta das 10 da manhã, enquanto Célia limpa o corredor do segundo andar, eles ouvem passos apressados. O patrão desce as escadas, falando ao telefone, voz tensa. Lucas se encolhe contra a parede, tentando passar despercebido. Célia abaixa a cabeça, como sempre faz quando ele passa. Mas algo diferente acontece. O patrão entra no escritório particular, uma sala trancada que só ele pode acessar, e deixa a porta entreaberta. Lucas, curioso, espia de longe. Vê o homem abrir um cofre enorme de metal prateado, embutido na parede. As mãos dele tremem enquanto coloca algo lá dentro. Papéis, um envelope grosso. Ele fecha o cofre com pressa, gira a combinação, respira fundo. E então percebe que tem alguém olhando. Ele vira o rosto devagar. Os olhos encontram Lucas. O menino congela. O patrão caminha até ele, devagar, perigoso. O que você viu, moleque? Lucas engole seco. Quer responder que não viu nada. Mas a voz não sai. Célia aparece correndo, puxando o filho para trás. Desculpa, doutor. Ele não queria incomodar, só estava... Esqueça o que viu. A voz do patrão é gelada, cortante. E ensine seu filho a não ficar bisbilhotando onde não foi chamado. Ele sai, batendo a porta do escritório. Célia puxa Lucas pelo braço, levando-o para a cozinha. O coração dela martelava no peito, as mãos suando frio. O que você fez, Lucas? Nada, mãe. Eu só vi ele colocando uns papéis no cofre. Isso não é da nossa conta. Você quer que eu perca o emprego? Que a gente passe fome? Desculpa, mãe, mas Lucas não consegue esquecer aquele olhar, aquele nervosismo. O que tinha naquele cofre que deixava o homem mais poderoso da cidade tão assustado? Naquela noite, enquanto Célia prepara um jantar simples no apartamento, Lucas fica calado. Ele desenha no caderno. Um cofre, um mecanismo, uma combinação. Para de pensar nisso, Lucas. A voz de Célia é firme, mas cansada. Eu só fiquei curioso, mãe. Curiosidade naquela casa pode nos custar tudo. Lucas acena, mas os olhos dele dizem outra coisa. Dizem que aquele cofre virou uma obsessão, que ele não vai conseguir esquecer. E 3 dias depois, na festa de aniversário do patrão, quando o desafio for lançado, ele vai entender que algumas curiosidades mudam vidas para sempre. 3 dias depois, a mansão estava irreconhecível. Luzes coloridas enfeitavam o jardim. Uma banda ao vivo tocava jazz suave na varanda. E garçons uniformizados circulavam com bandejas de champanhe francês. Era o aniversário do patrão. 55 anos de sucesso e conquistas, como ele fazia questão de repetir para qualquer um que quisesse ouvir. Dona Célia estava na cozinha desde as 5 da manhã, ajudando Dona Rosa com os preparativos. Lucas chegou com ela, mas dessa vez com uma missão clara: ficar invisível. A mãe deixou isso bem claro no caminho. Hoje tem gente importante aqui, políticos, empresários, gente da alta sociedade. Você não fala com ninguém, não olha para ninguém, só me ajuda e fica quieto. Entendeu? Entendi, mãe. Mas mesmo tentando ser invisível, Lucas sentia os olhares. Olhares que passavam por ele como se ele fosse parte da mobília, ou pior, como se ele fosse um intruso que não deveria estar ali. Por volta das 8 da noite, a festa estava no auge. A sala principal estava lotada. Homens de terno italiano, mulheres com joias que brilhavam mais que as luzes do lustre. Risadas altas, brindes constantes, aquele tipo de alegria que só o dinheiro compra. Artificial, exagerada, vazia. Célia circulava com uma bandeja de canapés, oferecendo com educação, recebendo em troca sorrisos forçados ou simplesmente sendo ignorada. Lucas a seguia de longe, carregando copos vazios, recolhendo guardanapos sujos. Ele observava tudo. As pessoas, as conversas, o patrão no centro de tudo, sempre falando mais alto, sempre rindo mais alto, sempre se certificando de que era o centro das atenções.
E então o patrão bateu uma colher na taça de cristal. O som ecoou pela sala. Todos pararam de falar. Meus queridos amigos. Ele abriu os braços, sorriso largo, voz embriagada. Obrigado por estarem aqui celebrando comigo mais um ano de vida. E de muito, muito sucesso. Palmas, risadas, brindes. Como vocês sabem, eu sou um homem que gosta de desafios. E hoje quero propor um para vocês. Ele caminhou até o canto da sala, onde estava o cofre. Aquele mesmo cofre que Lucas tinha visto sendo fechado 3 dias atrás. Grande, imponente, de metal prateado, com uma combinação eletrônica que piscava em vermelho. O patrão bateu na lateral do cofre com força, fazendo um barulho metálico que chamou ainda mais atenção. Este cofre aqui, ele apontou dramático, foi fabricado na Alemanha. É um dos mais seguros do mundo. Combinação de 12 dígitos, sistema de travamento triplo, tecnologia militar. Ele fez uma pausa, deixando o suspense crescer. E eu desafio qualquer um de vocês a abri-lo. Murmúrios, risadas. Alguém gritou. E o que ganha quem conseguir? O patrão sorriu, malicioso. Se abrir o cofre, leva tudo o que tem dentro. A sala explodiu em risadas e comentários. Um dos convidados, um empresário de meia idade, se adiantou. É sério isso, Armando? Sério! Mas garanto que ninguém aqui consegue. O empresário tentou, apertou alguns botões, testou combinações aleatórias. Nada. Depois de 5 minutos, desistiu rindo. Você ganhou, Armando. Esse cofre é impossível. Outros tentaram. Um advogado, um médico, uma socialite que disse ter intuição para números. Todos falharam. E a cada falha, o patrão ria mais alto, mais confiante, mais arrogante. Célia estava no canto da sala, tentando passar despercebida. Lucas ao lado dela, observando tudo com aquele olhar fixo, aquele olhar que processava informações. E então o patrão olhou diretamente para ela. Até minha empregada poderia tentar. Ele apontou para Célia e todas as cabeças se viraram. Mas gente assim nem sabe o que é um cofre desses, não é, Célia? Risadas, risadas cruéis, debochadas. Célia abaixou a cabeça, sentindo o sangue subir para o rosto. Humilhação. Pura e simples. Ela queria desaparecer. Queria sair dali correndo. Mas Lucas deu um passo à frente. Eu quero tentar. O silêncio foi instantâneo, como se alguém tivesse desligado o som da festa. Todas as cabeças se viraram para o garoto de 14 anos, magro, com a camisa simples e os tênis gastos. O patrão piscou, sem acreditar. O quê? Eu quero tentar abrir o cofre. A voz de Lucas era baixa, mas firme. A sala explodiu em gargalhadas. Gargalhadas altas, exageradas, cruéis, como se aquilo fosse a piada mais engraçada da noite. O filho do patrão, um garoto da mesma idade de Lucas, mas vestindo roupas de marca e com um relógio caro no pulso, deu um passo à frente, rindo. Sério? Você, o filho da empregada, acha que vai abrir o cofre do meu pai? Lucas não respondeu. Apenas continuou olhando para o cofre. Célia puxou o filho pelo braço desesperada. Lucas, para com isso. Vamos embora. Mãe, confia em mim. Lucas, pelo amor de Deus! Mas o patrão levantou a mão pedindo silêncio. O sorriso dele era cruel, calculado. Ele viu ali uma oportunidade de humilhar ainda mais, de transformar aquilo numa piada que seria contada por meses. Tudo bem. Ele abriu os braços, magnânimo. Deixa o garoto tentar, vai ser divertido. Mais risadas. Alguns convidados já pegavam os celulares, prontos para filmar o fracasso. Lucas se aproximou do cofre, devagar, sem pressa. As risadas continuavam ao fundo, mas ele não parecia ouvir. Ele tocou o metal com cuidado, como quem toca um instrumento musical. Fechou os olhos por um segundo. E então começou. Ele apertou alguns botões. Errou. Apertou outros. Errou de novo. As risadas ficaram mais altas.
Desiste, moleque! Você não tem capacidade para isso! Gritou alguém. Mas Lucas não desistiu. Ele parou, respirou fundo e então fez algo diferente. Colocou o ouvido encostado no cofre, como se estivesse escutando algo, como se o cofre estivesse falando com ele. Aos poucos, as risadas foram diminuindo. As pessoas começaram a perceber que ele não estava apenas tentando ao acaso. Ele estava entendendo o mecanismo. Célia observava com o coração na garganta. Ela não sabia se torcia para o filho conseguir ou para ele desistir logo e acabar com aquilo. Lucas girou a combinação. Devagar, testou outra sequência. Parou. Escutou de novo. O silêncio agora era absoluto. Ninguém ria mais. Todos estavam hipnotizados, observando aquele garoto que parecia estar em transe. Então, ele apertou o último botão. Um clique, seco, metálico, inconfundível. A luz vermelha do cofre piscou e ficou verde. A porta se abriu. O patrão empalideceu. O sorriso morreu no rosto dele. A sala inteira ficou em silêncio. Um silêncio pesado, denso, carregado de choque. Lucas tinha feito o impossível. E o que estava dentro daquele cofre estava prestes a virar a noite. E a vida de todos ali, de cabeça para baixo. O cofre estava aberto. Lucas deu um passo para trás, como se ele mesmo não acreditasse no que tinha acabado de fazer. A luz verde piscava no painel eletrônico, confirmando o impossível. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir a respiração pesada do patrão. Ninguém se mexia, ninguém falava. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento exato. Até que alguém sussurrou. Ele conseguiu? E então a sala explodiu. Não em risadas dessa vez, mas em murmúrios chocados, incrédulos. As pessoas se aproximaram, querendo ver de perto, querendo confirmar com os próprios olhos que aquilo era real. O patrão avançou, empurrando convidados para o lado, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Como você fez isso? Ele agarrou Lucas pelo ombro, apertando com força. Me solta! Lucas se afastou, assustado. Célia correu e se colocou entre o patrão e o filho, o coração disparado. Doutor, por favor, ele só aceitou o desafio do senhor. Cala a boca, Célia. O patrão estava fora de controle agora. Seu filho é um ladrão. Ele viu a senha quando eu estava abrindo o cofre outro dia. Só pode ser isso. Eu não vi senha nenhuma. Lucas protestou, a voz trêmula, mas firme. Eu só escutei o mecanismo. Mentira, você roubou a senha. Um dos convidados, um homem grisalho de óculos, deu um passo à frente. Era o Dr. Pacheco, um engenheiro respeitado. Armando, com todo respeito, mas esse cofre não funciona com senha visual. É uma combinação aleatória de 12 dígitos. A menos que o garoto seja vidente, ele não poderia ter roubado nada só olhando. Ele olhou para Lucas com curiosidade genuína. Como você fez, menino? Lucas respirou fundo, ainda tremendo. Eu cresci consertando coisas. Relógios, fechaduras, rádios velhos. Meu vizinho, seu Antônio, me ensinou a escutar os mecanismos. Cada clique tem um som diferente. Cada engrenagem faz um barulho específico quando você acerta a sequência. Ele apontou para o cofre. Esse cofre tem um sistema mecânico por baixo do eletrônico. Eu só precisei escutar com atenção. O Dr. Pacheco sorriu, impressionado. Incrível. O garoto tem talento natural para engenharia mecânica, mas o patrão não estava interessado em talento. Ele estava interessado em fechar aquele cofre de novo, em fazer aquilo desaparecer, em recuperar o controle da situação. Tanto faz como ele fez, o importante é que... Ele tentou fechar a porta do cofre, mas Lucas já estava na frente. O senhor disse que quem abrisse levava tudo que tinha dentro. A voz do garoto era baixa, mas todo mundo ouviu. O patrão congelou. Você não vai levar nada, mas o senhor prometeu. Na frente de todo mundo, os murmúrios recomeçaram. Alguns convidados trocavam olhares desconfortáveis. Outros escondiam sorrisos.
Aquilo estava ficando constrangedor. Uma mulher de vestido azul, esposa de um político, deu risadinha. Ele tem razão, Armando. Você fez uma aposta pública. Não pode voltar atrás agora. O patrão olhou ao redor. Todos os olhos estavam nele, esperando, julgando. Ele podia sentir a reputação dele escorregando pelos dedos. Ele tinha duas opções: cumprir a palavra ou ser visto como um covarde que humilha os pobres, mas não cumpre promessas. Ele cerrou os dentes. Está bem, pega o que tem aí dentro e sai da minha casa. Lucas abriu o cofre completamente. Dentro havia 3 coisas: um envelope grosso com dinheiro, um documento dobrado e um contrato amarelado pelo tempo. Ele pegou o envelope primeiro. Abriu. Maços de notas de R$ 100, organizados com elástico. Muitos maços. Quanto tem aí? Perguntou alguém. Lucas contou rapidamente, os dedos tremendo. R$ 80.000. Sussurros, olhares de inveja, de choque. Célia tampou a boca com a mão, lágrimas nos olhos. R$ 80.000. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 5 anos de trabalho. Mas Lucas não parou no dinheiro. Ele pegou o documento dobrado. Era uma escritura. Ele desdobrou com cuidado, tentando ler. Mas as palavras eram complicadas, termos jurídicos que ele não entendia. O Dr. Pacheco se aproximou. Posso ver? Lucas entregou. O engenheiro leu em silêncio. A cada linha, o rosto dele mudava. Surpresa. Depois, choque. Armando, ele tirou os óculos, como quem precisa processar o que acabou de ler. Isso aqui é uma escritura de terreno, datada de 1998. Virou o papel, apontou com o dedo. Mas aqui embaixo tem um rascunho de contrato de venda, rasurado. E olha essa anotação. Família analfabeta. Assinaram pensando que era venda. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. As pessoas se entreolharam, chocadas. Algumas começaram a se afastar do patrão, como se ele tivesse uma doença contagiosa. O patrão deu uma risada forçada, nervosa. Isso é ridículo. São papéis velhos, sem valor nenhum. O terreno é meu, foi tudo legal. Mas Célia tinha ouvido o nome. Família Silva. Ela deu um passo à frente, as pernas tremendo. Silva era o sobrenome da minha mãe antes de casar. Todos olharam para ela. O patrão ficou branco. Célia pegou o papel das mãos do Dr. Pacheco. Leu o nome completo. José Maria Silva. Antônia Silva. Seus tios. Ela lembrava vagamente deles. Lembrava da história que a mãe contava, com tristeza, sobre como a família tinha perdido tudo. Um terreno grande, herdado dos avós, que tinha sido negociado com um empresário. Eles tinham ficado sem nada. Acabaram morando de favor, na miséria. Antônia morreu poucos anos depois, de desgosto, segundo a família dizia. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Célia. Você enganou minha família. Eles não sabiam ler. Eles confiaram em você. O patrão tentou se recompor. Isso foi há mais de 20 anos. Não tem mais valor nenhum. Tem sim. O Dr. Pacheco era advogado também. Se essa anotação provar que houve dolo, fraude, a família pode entrar com ação de reparação. Prescrição não se aplica a fraudes comprovadas. O filho do patrão, que até então estava quieto no canto, olhou para o pai com uma expressão que Lucas nunca tinha visto em alguém. Vergonha. Os convidados começaram a se movimentar. Alguns se despediam rapidamente, querendo sair dali antes que aquilo virasse um escândalo maior. Outros tiravam fotos discretas, já imaginando as fofocas que espalhariam no dia seguinte. O patrão percebeu que estava perdendo tudo: o respeito, a reputação, o controle. E fez o que homens desesperados fazem: tentou comprar a solução. Célia, Lucas, vamos conversar com calma. Ele abriu um sorriso falso, condescendente. 80.000 é muito dinheiro para vocês, não é? Ficam com isso e me devolvem os papéis. A gente esquece tudo o que aconteceu aqui hoje. Célia olhou para o envelope na mão do filho. O coração batia no pescoço. Aluguel atrasado.
Contas de luz. A geladeira vazia. Por um segundo quase cedeu, quase. Então viu como um flash o rosto dos tios que morreram sem nada. Não! A palavra saiu baixa, mas toda a sala ouviu. O patrão piscou sem acreditar. Como é? Eu disse não. Célia segurou a mão do filho, a voz agora firme. Minha família perdeu tudo por causa do Senhor. Meus tios morreram pobres, humilhados, sem nada. E o Senhor construiu um império em cima da dor deles. Ela dobrou os documentos e guardou na bolsa. Esse dinheiro é nosso por direito, e esses papéis também. O patrão avançou, mas o Dr. Pacheco se colocou na frente. Armando, se eu fosse você, não faria nenhuma besteira. Tem gente demais vendo. O patrão estava tremendo de raiva. O rosto vermelho, as mãos fechadas em punhos. Saiam da minha casa, agora, e vocês dois. Ele apontou para a mãe e filho. Vocês vão se arrepender disso. Célia pegou Lucas pela mão e caminhou em direção à saída. As pessoas abriam caminho, em silêncio, observando. Quando eles chegaram à porta, Lucas olhou para trás uma última vez. Viu o patrão sozinho no meio da sala, cercado pelo silêncio e pela vergonha. E pela primeira vez, Lucas não sentiu medo dele. A noite estava fria quando Célia e Lucas saíram da mansão. O portão se fechou atrás deles com um som metálico que pareceu uma sentença final. Célia segurava a bolsa com força contra o peito, como se aqueles documentos fossem desaparecer se ela relaxasse por um segundo. Lucas caminhava ao lado dela em silêncio. O envelope com o dinheiro estava escondido dentro da jaqueta dele. 80 mil reais. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Eles caminharam 2 quadras até o ponto de ônibus. Nenhum dos dois falou nada. Célia parecia estar processando o que tinha acabado de acontecer. Lucas também. Quando o ônibus chegou, quase vazio àquela hora da noite, eles sentaram no fundo. Célia finalmente soltou o ar que estava prendendo. Meu Deus, Lucas, o que a gente fez? A gente não fez nada de errado, mãe. Ele que lançou o desafio. Eu sei. Mas ela olhou pela janela, vendo as luzes da cidade passar. Ele não vai deixar isso quieto. Você viu como ele ficou. Ele vai tentar alguma coisa. O Dr. Pacheco viu tudo. Tinha um monte de gente lá. Ele não pode fazer nada. Célia queria acreditar nisso, mas ela conhecia o patrão há 8 anos. Conhecia o jeito dele de resolver problemas. E homens poderosos não gostam de perder. Quando chegaram em casa, já passava da meia-noite. O apartamento pequeno nunca pareceu tão seguro. Célia trancou a porta, colocou a corrente, checou a janela. Lucas tirou o envelope da jaqueta e colocou sobre a mesa da cozinha. Os dois ficaram olhando para aquilo em silêncio. 80 mil reais. Célia sussurrou, como se falar alto fosse fazer o dinheiro desaparecer. É mais do que eu ganho em 5 anos, Lucas. A gente pode pagar as dívidas, pode sair daquele aluguel atrasado, pode nada. Célia interrompeu, a voz firme. A gente não toca nesse dinheiro ainda. Não até a gente ter certeza de que está tudo certo, que não tem nada de errado nisso. Mas, mãe, ele ofereceu, na frente de todo mundo. Eu sei, mas... Ela suspirou, cansada. Amanhã a gente procura um advogado. A gente precisa entender direito esses documentos. Precisa saber se a família realmente pode processar. Se tem como reverter essa fraude. Lucas acenou. Ele confiava na mãe. Sempre confiou. Eles esconderam o dinheiro embaixo do colchão. O esconderijo mais clichê do mundo, mas era o que tinham. E tentaram dormir. Mas nenhum dos dois conseguiu. Célia ficou olhando para o teto, repassando cada momento daquela noite. Lucas ficou pensando no cofre, no clique, na sensação de ter feito algo impossível. O dia seguinte amanheceu com chuva. Uma chuva fina, persistente, que deixava tudo cinza e melancólico. Célia acordou cedo, mesmo sem ter dormido direito. Fez café, preparou pão com manteiga para Lucas.
Tudo normal. Tudo como sempre foi. Mas nada estava normal. Ela pegou o celular e ligou para Dona Rosa, a cozinheira da mansão. Alô? Dona Rosa, é a Célia. Célia! Meu Deus, menina, o que aconteceu ontem foi... Eu sei. Olha, eu não vou trabalhar hoje, nem amanhã. Eu preciso resolver umas coisas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Célia, ele mandou te avisar. Você está demitida. Célia fechou os olhos. Já esperava, mas ouvir aquilo em voz alta ainda doeu. Tudo bem, eu já imaginava. Ele disse que você tem até sexta para pegar suas coisas. E disse também que... Dona Rosa baixou a voz. Ele ligou para outros patrões da região. Espalhou que você roubou dele, que seu filho é delinquente. O sangue de Célia gelou. Ele fez o quê? Eu sinto muito, Célia. Eu tentei defender você, mas... Obrigada, Dona Rosa. Obrigada por me avisar. Ela desligou. As mãos tremiam. Lucas, que estava ouvindo tudo do outro lado da cozinha, se aproximou. Mãe, ele está espalhando mentiras, dizendo que a gente roubou dele. A voz dela saiu trêmula, cheia de raiva e medo. Ele está destruindo minha reputação. Mas tem testemunha. Todo mundo viu o que aconteceu. Testemunha rica, Lucas. Testemunha que não vai querer se indispor com ele para defender uma empregada. Ela sentou na cadeira derrotada. Eu não vou conseguir outro emprego agora. Ninguém vai me contratar. Lucas sentiu a raiva subir pelo peito. Raiva daquele homem. Raiva da injustiça. Raiva de um mundo onde pessoas como eles não tinham vez. A gente vai procurar um advogado. Hoje. Agora. Célia olhou para o filho. 14 anos. Mas naquele momento ele parecia muito mais velho. Com que dinheiro, Lucas? Advogado é caro. A gente usa parte do dinheiro do cofre. Esse dinheiro pode ser a única coisa que vai nos sustentar nos próximos meses se eu não arrumar emprego. Então a gente usa os documentos. Lucas pegou a bolsa da mãe e tirou os papéis. A gente mostra para um advogado que ele cometeu fraude, que enganou sua família, e a gente processa ele. Célia olhou para os documentos, para a escritura, para o contrato rasurado, para aquela anotação maldita escrita à mão. E então, algo mudou dentro dela. Algo que estava adormecido há muito tempo. Raiva. Mas não a raiva destrutiva. A raiva que constrói. A raiva que move. Está bem. Vamos atrás de um advogado. Eles encontraram um escritório pequeno no centro da cidade. Um advogado jovem, recém-formado, que atendia casos pro bono para pessoas de baixa renda. Ele se chamava Dr. Henrique. Quando Célia contou a história e mostrou os documentos, os olhos dele se arregalaram. Dona Célia. Ele tirou os óculos, passou a mão no rosto. Isso aqui não é só papel velho, não. Virou a folha, apontou para as anotações. Aqui está escrito que pegaram sua família pelo pescoço. Chamaram de doação o que foi roubo. Célia engoliu seco. E dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer esse homem pagar caro. Ele rabiscou uns números numa folha. Estamos falando de alguns milhões e tem mais. Olhou para Lucas. Se ele está espalhando mentiras sobre vocês, isso é crime, difamação. A gente processa por danos morais também. Lucas sentiu uma onda de alívio. Finalmente, alguém que entendia. Alguém que podia ajudar. Quanto o senhor cobra? Célia perguntou, já esperando um valor impossível. Olha, normalmente eu cobraria um percentual do valor ganho na ação, mas esse caso... Ele sorriu. Esse caso eu pego porque quero ver esse homem pagar pelo que fez. 20% do que ganharmos. Se não ganharmos nada, vocês não me devem nada. Célia olhou para Lucas. Lucas acenou. Fechado. Dr. Henrique estendeu a mão. Vamos fazer justiça. Naquela tarde, o advogado começou a preparar a ação. Célia e Lucas voltaram para casa com uma sensação estranha. Medo, mas também esperança.
Incerteza, mas também determinação. Quando chegaram, havia alguém esperando na porta do apartamento. Era o filho do patrão. Sozinho, sem motorista, sem segurança. Ele estava encostado na parede, as mãos nos bolsos, olhar no chão. Lucas parou na frente dele. "O que você quer?" O garoto levantou o olhar. Tinha vergonha nos olhos. Vergonha genuína. Eu vim me desculpar." Célia e Lucas trocaram um olhar. "Seu pai mandou você vir aqui?" Célia perguntou desconfiada. "Não, ele nem sabe que eu estou aqui. Ele me proibiu de falar com vocês." Ele respirou fundo. "Mas eu precisava dizer que eu vi tudo. Vi o que meu pai fez. O jeito que ele humilhou vocês. E eu fiquei com vergonha." "Vergonha agora?" Lucas perguntou ácido. "Você estava rindo junto com todo mundo quando eu me ofereci para tentar abrir o cofre. Eu sei que eu fui um idiota. Mas depois que você abriu, depois que aqueles documentos apareceram," ele olhou diretamente para Lucas. "Eu percebi que meu pai não é o homem que eu achava que era. Ele construiu tudo isso em cima de mentira, em cima de roubo." Houve um silêncio pesado. "Por que você está me contando isso?" Lucas perguntou. "Porque se vocês processarem meu pai, eu vou testemunhar. Vou contar tudo que vi, tudo que ouvi." Ele tirou o celular do bolso. "E eu gravei a festa inteira. Está tudo aqui. O desafio, você abrindo o cofre, os documentos, tudo." Célia tampou a boca chocada. Você gravou?" "Sim, e vou entregar para vocês, porque é o certo." Ele estendeu o celular. "Passa o vídeo para o seu celular. Pode mandar para quem quiser." Lucas pegou o celular, desconfiado ainda, mas impressionado com a coragem do garoto. "Seu pai vai te matar quando descobrir." O garoto sorriu, triste. "Eu sei, mas pelo menos vou conseguir dormir de noite." Ele entregou o celular, esperou Lucas passar o vídeo e depois se virou para ir embora. "Espera," Célia o chamou. "Qual é o seu nome? A gente nunca soube." O garoto virou surpreso com a pergunta. "Pedro, meu nome é Pedro." "Obrigada, Pedro, de verdade." Ele acenou e saiu, desaparecendo na esquina. Lucas olhou para a mãe, segurando o celular com o vídeo. "Agora a gente tem prova de tudo." Célia sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, mas real. Agora a verdade vai aparecer. 2 semanas se passaram desde a noite da festa. 2 semanas que mudaram tudo. Doutor, Henrique trabalhou rápido. Com os documentos, o vídeo gravado por Pedro e o depoimento de Célia, ele entrou com 2 ações simultâneas. Uma de reparação de danos pela fraude do terreno, outra por difamação e danos morais. A notícia estourou. Empregada processa patrão milionário por fraude. O portal de notícias não perdoou. A rádio local comentou durante 3 dias seguidos. Na padaria, na farmácia, no ponto de ônibus, todo mundo falava sobre aquilo. Célia acordava com mensagens de gente que ela nem conhecia. Apoio, mas também ódio. Aproveitadora. Inventando história. Extorquindo um homem de bem. Lucas via a mãe emagrecer a cada dia. O estresse, a pressão, a incerteza. Ela não conseguia emprego. Ninguém queria contratar a mulher que estava processando um dos empresários mais ricos da região. O dinheiro do cofre estava sustentando eles, mas ia acabar. E aí? Uma manhã, Dr. Henrique ligou com notícias. "Célia, acabei de receber a resposta da defesa dele." "E?" "Ele está negando tudo, diz que os documentos são falsos, que você roubou da casa dele, que inventou a história da família." Célia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Mas tem testemunha, tem o vídeo." "Eu sei, e é exatamente por isso que ele está desesperado. A audiência está marcada para daqui a 3 semanas. Ele vai ter que explicar tudo na frente do juiz." Célia desligou e olhou para Lucas. 3 semanas. "A gente vai ganhar, mãe.
E se não ganhar? E se o juiz acreditar nele? Lucas segurou a mão da mãe. A verdade está do nosso lado. Mas a verdade, às vezes, não é suficiente quando você está lutando contra alguém com dinheiro e poder. Na semana seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer. Alguém arrombou o apartamento deles enquanto estavam fora. Não levaram nada, mas reviraram tudo, procurando algo. Provavelmente os documentos originais. Sorte que, doutor, Henrique tinha feito cópias autenticadas e guardado os originais no escritório dele. Depois, Célia começou a receber ligações anônimas, ameaças, vozes distorcidas dizendo para ela desistir do processo, que ela ia se arrepender, que ela estava mexendo com gente perigosa. Lucas queria denunciar para a polícia, mas Dr. Henrique pediu calma. Se denunciarmos agora, sem prova de quem está fazendo isso, só vai parecer que vocês estão inventando drama. Ignorem. Falta pouco. Mas ignorar era difícil quando você tem medo de sair de casa. Uma tarde, Lucas estava voltando da padaria quando viu um carro parado na frente do prédio. Um carro caro. O vidro desceu. Era o patrão. Lucas congelou. O homem olhou para ele com um misto de raiva e desespero. Entra no carro, a gente precisa conversar. Não. Entra no carro, moleque, não vou te fazer mal. Lucas olhou ao redor. Tinha gente na rua. Ele não estava sozinho. Fala daqui mesmo. O patrão suspirou, frustrado. Vocês estão cometendo um erro grande. Eu posso resolver isso de outra forma. A gente já resolveu no tribunal. Você não entende. O homem bateu no volante. Aquele terreno, eu precisava dele. Eu estava falido, tinha dívidas. Se eu não fizesse aquilo, eu ia perder tudo. E por isso você enganou gente que confiava em você? Eles eram analfabetos. Não sabiam nem o que fazer com aquele terreno. Eu transformei aquilo em algo produtivo, em empregos, em crescimento. Você transformou em riqueza para você, enquanto eles morreram na miséria. O patrão ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia que ele estava realmente ouvindo. Quanto vocês querem? Ele perguntou, a voz baixa. Diz um número, qualquer número. Eu pago agora e vocês desistem do processo. Não é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro. Para o senhor, talvez, mas para a gente é sobre dignidade. Lucas deu um passo para trás. A gente te vê no tribunal. O patrão olhou para Lucas com uma expressão que misturava raiva e respeito, como se ele estivesse vendo o garoto pela primeira vez. Vocês vão se arrepender. O carro arrancou, deixando Lucas sozinho na calçada, tremendo, não de medo, de adrenalina. Ele tinha enfrentado o homem mais poderoso que conhecia e não tinha recuado. Finalmente, o dia da audiência chegou. O fórum estava lotado. Jornalistas, curiosos, gente que tinha lido sobre o caso e queria ver o desfecho. Célia e Lucas entraram pela porta lateral, escoltados por Dr. Henrique. Do outro lado da sala, o patrão estava com 3 advogados de terno caríssimo. Ele olhou para Célia com desprezo. Ela olhou de volta, mas dessa vez não abaixou os olhos. O juiz entrou. Todos se levantaram, a audiência começou. Dr. Henrique apresentou os documentos, a escritura, o contrato rasurado, a anotação comprometedora. Ele mostrou o vídeo da festa, onde o patrão lançava o desafio, onde Lucas abria o cofre, onde tudo vinha à tona. Os advogados da defesa tentaram desqualificar tudo. Disseram que o vídeo era editado, que os documentos podiam ter sido plantados no cofre, que não havia prova de que o patrão sabia do conteúdo comprometedor. Mas então, doutor, Henrique chamou a prima de Célia para depor. Ela contou a história da família. Como os pais dela, analfabetos, confiaram no empresário. Como assinaram papéis que não sabiam ler. Como perderam tudo. E então, a surpresa. Dr. Henrique chamou Pedro para depor. O filho do patrão entrou na sala. O pai ficou branco. Ele não esperava aquilo.
Pedro confirmou tudo: a festa, o desafio, os documentos. E mais, contou conversas que tinha ouvido do pai, admitindo a fraude em casa, dizendo que tinha que esconder aqueles papéis para sempre. O patrão tentou interromper, mas o juiz o silenciou. Quando Pedro terminou de falar, o silêncio na sala era absoluto. O juiz se retirou para deliberar. Todos esperaram. 30 minutos que pareceram horas. Quando ele voltou, a expressão era séria. Diante das provas apresentadas, declaro procedente a ação de reparação de danos. O réu deverá pagar indenização no valor de 3 milhões de reais à família Silva, divididos entre os herdeiros. Ele olhou para o patrão. Além disso, declaro procedente a ação por difamação. O réu deverá retificar publicamente as mentiras espalhadas e pagar 50 mil reais por danos morais. Célia desabou em lágrimas. Lucas a abraçou. Dr. Henrique sorriu. Do outro lado, o patrão estava pálido, derrotado. Seus advogados já falavam em recurso, mas ele sabia. Ele tinha perdido. Perdido dinheiro, reputação, respeito. E o pior de tudo, tinha perdido o respeito do próprio filho. 3 meses depois da sentença, a vida de Célia e Lucas era completamente diferente. O dinheiro da indenização tinha chegado. Célia dividiu com a prima, como era justo. Mesmo assim, sobrou um valor que ela nunca imaginou ter na vida. Não eram milhões, mas era o suficiente para recomeçar com dignidade. A primeira coisa que ela fez foi comprar um apartamento pequeno. 2 quartos, sala, cozinha. Nada luxuoso, mas era delas, sem aluguel atrasado, sem medo de despejo, sem depender de ninguém. Lucas finalmente tinha um quarto próprio. Ele encheu as paredes com desenhos de mecanismos, engrenagens, projetos de máquinas que criava na imaginação. A caixa de ferramentas velha que o vizinho tinha dado agora tinha companhia. Ferramentas novas, de verdade, que Célia comprou para ele. Você vai ser engenheiro, ela disse orgulhosa, vendo o filho desmontar um relógio na mesa do quarto. Vai ter um diploma, vai trabalhar com o que ama. Lucas sorriu, mas não parou o que estava fazendo. Aquele era o jeito dele de dizer obrigado. Célia também mudou. Não voltou a trabalhar como empregada doméstica. Com o dinheiro, ela abriu um pequeno negócio, um serviço de marmitas caseiras, comida simples, honesta, feita com carinho. A vizinhança começou a encomendar, depois pequenos escritórios. Em 2 meses, ela já tinha uma clientela fiel. Nunca mais vou abaixar a cabeça para ninguém, ela dizia, embalando as marmitas com cuidado. Nunca mais vou aceitar desprezo, e ela cumpriu. Quando clientes tentavam ser rudes ou exigentes demais, ela simplesmente não aceitava mais pedidos deles. Respeito agora era inegociável. Lucas voltou para a escola com a cabeça erguida. No começo, alguns colegas ainda faziam piadas. Chamavam ele de o garoto do cofre. Mas aos poucos, as piadas pararam, porque Lucas tinha provado algo que ninguém podia negar. Ele tinha talento. Na feira de ciências da escola, ele apresentou um protótipo de fechadura eletrônica que ele mesmo tinha construído. Os professores ficaram impressionados. A diretora sugeriu que ele se inscrevesse em uma competição estadual de jovens inventores. Eu? Lucas perguntou desacreditado. Você sim, você tem um dom, Lucas. Não desperdiça isso. Ele se inscreveu e ganhou o 3º lugar. O prêmio era uma bolsa de estudos integral em uma escola técnica de engenharia. Quando Célia recebeu a notícia, chorou. Chorou de alegria, de orgulho, de alívio. O filho dela ia ter oportunidades que ela nunca teve. Ele ia estudar, ia crescer, ia ser alguém. Não porque tinha dinheiro agora, mas porque ele tinha talento, dedicação e, finalmente, uma chance. Enquanto isso, a vida do ex-patrão desmoronava. A sentença judicial foi só o começo. A notícia de que ele tinha construído seu império através de fraude se espalhou.
Contratos foram cancelados, parcerias desfeitas, investidores se afastaram. A mansão, que antes era palco de festas luxuosas, agora estava vazia, silenciosa. O cofre alemão continuava lá, na sala, mas agora não tinha mais nada dentro. Só um lembrete amargo de como a arrogância pode destruir tudo. A esposa pediu o divórcio, levou metade do que sobrou. Pedro escolheu morar com a mãe. O homem que um dia foi o mais poderoso da cidade agora caminhava sozinho pelas ruas, evitando olhares, escondendo o rosto. Ele perdeu tudo. Não só o dinheiro, mas o respeito. E sem respeito, o dinheiro que restou não significava nada. Um sábado de manhã, Célia estava no mercado comprando ingredientes para as marmitas da semana. Ela estava na fila do caixa quando ouviu uma voz conhecida atrás dela. Célia! A voz veio de trás. Ela reconheceu antes mesmo de virar. Aquele tom, aquela pronúncia. 8 anos ouvindo aquilo. Virou devagar. Era ele, o ex-patrão, mais magro, com olheiras fundas, roupas simples que pareciam emprestadas. Ele parecia menor, como se tivesse encolhido junto com a conta bancária. O que você quer? Ela apertou as alças da sacola. Só queria conversar. 1 minuto. Célia pagou as compras, saiu. Ele a seguiu, mantendo distância, como quem sabe que não tem mais direito de se aproximar. Na calçada ela parou, cruzou os braços. Pode falar. Ele olhou para o chão, respirou fundo, como quem ensaia há dias. Eu errei. A voz saiu baixa. Com você, com sua família, com todo mundo. Eu construí tudo em cima de mentira. E agora estou pagando. Célia esperou. Não deu alívio. Não deu perdão fácil. Eu não estou pedindo perdão. Eu sei que não mereço. Ele encarou ela pela primeira vez. Mas eu precisava que você soubesse que eu entendi. Passei a vida inteira pisando em gente como você, achando que dinheiro me fazia melhor. E agora, eu sei que só me fez vazio. Célia segurou as sacolas com mais força. Parte dela queria gritar, despejar 8 anos de humilhação na cara dele. Mas outra parte, a parte que venceu, que cresceu, escolheu outro caminho. Eu não te perdoo. Minha família morreu sem nada por sua causa. Ela não desviou o olhar. Mas eu não vou carregar ódio. Ódio só machuca quem sente. Você já está pagando. Tem que ser suficiente. Deu um passo, mas virou. Se quer mesmo mudar, não vem pedir desculpa para mim. Vai ajudar alguém que precisa. Faça alguma coisa boa. Palavra não conserta nada. Só ação. Saiu. Deixou ele ali, sozinho, cercado de gente e completamente vazio. Naquela noite, Célia contou para Lucas sobre o encontro. Você acha que ele vai mudar? Lucas perguntou. Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas isso não é mais problema nosso. Ela sorriu. A gente fez nossa parte. A gente lutou, a gente venceu e agora a gente segue em frente. Lucas acenou. Ele estava desenhando um novo projeto. Um sistema de irrigação automática para pequenas hortas urbanas. Algo que pudesse ajudar famílias como a deles a cultivar sua própria comida. Mãe? Sim. Obrigado. Por quê? Por nunca desistir, por lutar, por me ensinar que dignidade vale mais que qualquer coisa. Célia sentiu as lágrimas encherem os olhos. Ela abraçou o filho. Você me ensinou isso também, Lucas. Naquela noite, quando você deu um passo à frente e aceitou o desafio, você me mostrou que a gente não precisa aceitar humilhação, que a gente pode lutar. Eles ficaram abraçados ali, na cozinha simples do apartamento pequeno que agora era deles. Não era uma mansão, não tinha lustre de cristal nem cofre importado. Mas tinha algo que a mansão nunca teve: amor, respeito e dignidade. E isso valia mais que todos os cofres do mundo. 1 ano depois, Lucas estava na entrada da escola técnica de engenharia, uniforme novo, mochila cheia de ferramentas. Célia ajeitava o colarinho da camisa dele. Para, mãe, eu não sou mais criança.
Para mim, você sempre vai ser. Ela sorriu. Vai lá, mostra do que você é capaz. Lucas entrou. As aulas eram desafiadoras, mas ele devorava tudo. Cálculo, física, projetos. Os professores logo perceberam seu talento natural. Você tem futuro, Lucas. Se continuar assim, vai longe. Mas Lucas queria usar o que aprendia para ajudar. Criar máquinas simples que facilitassem a vida de gente como ele e a mãe. Célia expandiu o negócio de marmitas. Contratou 2 funcionárias, mulheres como ela, que precisavam de dignidade. Pagava bem, tratava com respeito. Um dia, ela foi convidada para dar uma palestra sobre empreendedorismo. O auditório estava cheio de mulheres batalhadoras. Eu trabalhei 8 anos como empregada. Fui humilhada, tratada como se não valesse nada. Ela olhou para a plateia. Mas eu sempre vali. E vocês também. Não aceitem humilhação. Lutem pelo que é certo. A justiça pode demorar, mas ela chega. Aplausos. Muitas choravam, Célia também. Meses depois, Lucas recebeu uma mensagem de Pedro. Podemos conversar? Eles se encontraram numa lanchonete. Pedro estava diferente, mais maduro. Meu pai morreu semana passada, infarto. Ele olhou para o copo na frente dele. Nos últimos meses, ele mudou. Fazia trabalho voluntário, ajudava num abrigo. Acho que tentou consertar o que fez. Ele entregou um envelope a Lucas. Antes de morrer, pediu para eu dar isso para vocês. Lucas abriu. Uma carta manuscrita, letra trêmula. Célia e Lucas, eu não mereço perdão. Passei a vida destruindo gente como vocês para construir riqueza. No final, descobri que riqueza sem caráter não vale nada. Vocês me ensinaram que dignidade não se compra. Espero que sejam felizes. Obrigado por não desistirem. Lucas dobrou a carta devagar. A garganta a apertou. Os olhos arderam. Ele mudou no final? Acho que sim. Pedro se levantou. Vou estudar direito. Quero ajudar gente que precisa de justiça. Eles apertaram as mãos. Boa sorte, Pedro. Naquela noite, Célia leu a carta. As mãos tremiam. As lágrimas vieram sem pedir licença. Ele entendeu. No final, entendeu. A gente deveria perdoar? Perdão não é sobre ele, é sobre não carregar peso. Ela olhou para Lucas. A gente já venceu, provou nosso valor. Agora seguimos em frente. 2 anos depois, Lucas se formou com honras e conseguiu estágio em uma grande empresa. Todo mês, doava parte do salário para projetos que ensinavam crianças pobres a consertar coisas. É assim que mudamos o mundo, ele dizia. Uma criança de cada vez. Célia passou o negócio para uma funcionária e virou voluntária, ajudando mulheres vítimas de violência. Eu fui humilhada a vida inteira, mas sobrevivi. E vocês também vão. Mãe e filho construíram uma vida baseada não na vingança, mas na reconstrução. Não no ódio, mas na dignidade. Numa tarde de domingo, voltaram ao bairro da mansão. Estava à venda há meses. Agora tinha uma placa, vendida. Caminharam de volta para casa. O sol se punha, pintando o céu de laranja. Você salvou a gente, Lucas. Não, mãe. A gente se salvou. Juntos. Ela sorriu. E enquanto caminhavam, Célia pensou na lição aprendida. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Mansões, cofres, poder. Mas se constrói tudo pisando nos outros, um dia alguém abre o cofre da verdade. E você descobre que a única riqueza que importa é aquela que ninguém pode tirar, sua dignidade. Às vezes, a vida coloca cofres na nossa frente, não para guardar riqueza, mas para revelar quem realmente somos. Dignidade, coragem e verdade sempre vencem, mais cedo ou mais tarde. Se essa história mexeu com você, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Sua participação ajuda demais esse canal a continuar contando histórias que transformam.